Olá, tudo bem com vocês? E hoje eu vou conversar com vocês a respeito de velas, porque eu tô aqui, né, no meu espaço, onde eu faço os aromatizadores, os sprayzinhos de ambiente, onde eu faço as velas para colocar nos objetos de artesanato. E engraçado que hoje eu fiz uma vela que não deu certo. Ó, eu fiz essa vela aqui, só que eu esqueci de colocar o pavio. Então ela ficou muito linda, ó, ficou perfeitinha, e laranja, que é a minha cor, uma das minhas cores preferidas, eu adoro laranja, acho que tem uma energia muito boa. Esqueci de colocar o pavio, só que aí eu falei, eu acho que eu vou conversar com as pessoas do canal a respeito das velas. O que a vela significa? Por que eu gosto tanto de vela? Por que eu faço vela para vender? Eu acendo vela todos os dias, eu tenho vela na minha sala, no meu quarto, aqui no espaço. O que é a vela exatamente? A vela, ela sempre foi utilizada desde a antiguidade para iluminar ambientes. Ela é usada desde o século que eu, né, até onde eu tenho conhecimento, ela é usada aí desde o século XIII, século XII, mais ou menos, sempre com essa finalidade de iluminar os ambientes, porque antigamente não tinha energia elétrica, então as pessoas elas se iluminavam com velas, depois vieram lamparinas, lampiões, mas a princípio eram as velas que iluminavam as pessoas. Hoje a vela ela simboliza muitas coisas, dependendo da sua doutrina, das suas crenças, ela tem vários significados. E cores em velas são interpretações do homem, não tem nada a ver, até porque antigamente nem parafina se usava, gordura de animal para poder fazer as velas, então não tinha nem como colocar corante, tá? Mas aí, né, vem o homem maravilhosamente, coloca as suas interpretações e coloca simbologias e cores nas velas, o que é magnífico, eu adoro. Eu adoro colocar uma vela aromática e de uma determinada cor. Porém, a gente não pode ser aquela pessoa idiota, né? De achar que tudo que falam pra gente é verdade. É sempre bem legal a gente pesquisar sobre tudo. Eu estava até pensando aqui, como que as pessoas, elas repetem muito, né, os paradigmas de outras pessoas, muitas vezes elas repetem coisas que elas nem sabem. Gente, a gente precisa ter conhecimento daquilo que a gente fala, de tudo que a gente faz. Se eu faço um ritual, eu preciso ter conhecimento. Por exemplo, eu faço os aromatizadores, ó, acabei de fazer esses que estão aqui atrás, e normalmente eu uso o aromatizador, eu faço ele normal, mas eu sempre coloco óleo essencial ou a própria planta, né? Porque acredito que sim, que cheiros, a aromaterapia, ela tem um poder maravilhoso nas nossas vidas. Sim, acontece melhorias e benefícios através dos cheiros, dos aromas, mas é preciso que a gente entenda o que o óleo essencial faz na nossa mente, como ele age no nosso corpo, enfim. Eu acho que quando você tem conhecimento das coisas, você tem poder sobre aquilo. Olha só, eu comecei na vela, que eu fiz errada, mas essa vela me fez pensar em algumas coisas. Eu estava aqui pensando, eu voltei lá na origem da vela, e aí eu fiquei pensando, né, como que tem pessoas que muitas vezes elas usam coisas que elas não sabem e que elas vão meio que pela ideia de outras pessoas. Então, vou dar um exemplo. Falaram que vela vermelha é para o amor, mas vela é feita para iluminar, tá? E vermelho, que dizem que é a cor do amor, não sei, queria saber a origem disso. Porque vela, eu conheço a origem, eu estudei, eu fui lá a fundo para entender. Vela vermelha, aí eu acho que assim, está muito ligado às religiões, às doutrinas, a tudo aquilo que na verdade, é verdade para quem
acredita, mas é importante a gente ter conhecimento daquilo que a gente fala, porque quando você tem conhecimento, você tem controle sobre aquilo. Gravar esse vídeo aqui, né, nem estava programado para nada, na verdade eu sentei aqui para fazer os aromatizadores, que aliás vai ter agora as sacolinhas místicas, que ela vai ter aromatizador, pedrinhas e incenso junto nas sacolinhas. E faço reiki também, né, nos aromatizadores. Esses daí estão sendo preparados, ainda estão abertinhos, ó. Tá vendo? Que eu deixo evaporar, depois eu ainda vou macerar eles. E aí depois eu vou fazer o reiki amanhã. Mas enfim, eu estava falando sobre conhecimento, né, porque eu lembrei aqui da história da vela, justamente porque eu errei a vela. Aí eu fiquei pensando, isso daqui não vai servir para nada se não tiver o pavio, a não ser que seja para um enfeite. E aí eu comecei a pensar na história, na origem da vela, e acabei parando aí no conhecimento, porque eu vejo pessoas falando muitas coisas sem ter conhecimento, agredindo pessoas sem ter conhecimento daquilo que ela defende, né? Então, assim, eu fiquei pensando, pessoas que procuram aprender, procuram conhecer, procuram estudar, elas têm muito mais controle da situação. Elas podem, inclusive, mudar situações, né? E é muito interessante quando a gente está falando a respeito de bruxas, que eu acho até engraçado esse nome, né? Porque me remete, assim, a historinhas de contos de fada. Mas, assim, quando a gente fala em pessoas empoderadas, pessoas que têm poder para mudar situações, se você parar para analisar, são pessoas que têm muito conhecimento de tudo, são pessoas que estudam, que entendem o que elas estão fazendo. Porque sim, existem poderes, né, energéticos e mentais que podem sim alterar o acontecimento dos fatos. Não vou falar sobre isso agora. Mas o que eu estou falando aqui é sobre você ter este poder de conhecimento, porque quando você tem o conhecimento, você tem o poder nas mãos. Não sei aqui, eu comecei na vela e fui parar lá no conhecimento, mas assim, eu sentei aqui hoje para fazer as minhas coisas. E também, não sei, surgiu esse assunto das velas e do conhecimento, e eu fiquei aqui pensando, né, porque agora, como a gente está meio que trancado, por causa aí do momento que a gente está passando, a gente acaba refletindo e pensando muito mais. E me veio isso muito na cabeça, muito forte, por várias situações. A vela foi uma situação, porque é engraçado, eu vejo pessoas falando que vela isso, vela aquilo. Na verdade, vela ela era um objeto para iluminar no lugar da luz, né, quando ainda não existia luz elétrica, mas ela passou a ser um símbolo muito forte assim, de algumas doutrinas, de alguns rituais. E isso que me fez pensar, será que as pessoas conhecem realmente a vela? Né, porque o fogo é ainda muito mais antigo que a própria vela. Então, a vela, na verdade, se tiver alguma simbologia aí, ela simboliza o fogo. E que, na verdade, a vela em si, ela tem os 4 elementos, né? Ela tem o fogo, ela tem o ar, que é a fumacinha que sai dela, ela tem a terra, que é a parafina, e ela tem a água, quando a vela chora. Então, ela é um elemento muito completo para simbolizar alguns objetos de alguns rituais. Mas é bem interessante que a gente possa ter um pouquinho mais de conhecimento para não sair falando aquilo que não deve. Acho que tá bom, né? Foi só uma reflexão rápida aqui e resolvi transformar isso em vídeo para deixar registrado aqui, tá? E acessem aí as minhas outras redes sociais, passem aqui nesse canal, tá bom? Um beijo e até o próximo.